Olá traders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar as minhas operações em EURUSD. Como vocês sabem, no vídeo anterior eu tinha planos de vender aqui o EURUSD, mas depois mudei a minha perspectiva para buy, ok? Como eu mostrei no vídeo, o feito aqui, depois de ter desistido da minha ideia de venda, feito aqui operações de compra, ok? E pude sair aqui nesta zona. E hoje não foi diferente, estive a pensar em comprar EURUSD assim que o preço regressasse aqui na minha zona de interesse, right? E portanto, quando se fez a abertura do mercado de Londres, de Nova York, perdão, o order flow e o price action esteve a indicar que talvez não íamos chegar nesta minha zona de interesse, mas que íamos reverter, este pequeno pullback, ok? Mais cedo, antes de chegar aqui nesta zona. E eu efetuei a minha operação aqui nesta vela, ok? Aqui nesta vela. Por razões que já vou mostrar aqui no meu order flow, right? E também aqui no price action também. Se eu for aqui no time frame de 5 minutos, como vocês podem ver, assim que abriu a sessão de Londres, de Nova York, tivemos aqui um liquidity sweep, ok? Tivemos aqui uma espécie de fake out, ok? Para guiar aqui os vendedores a venderem e fazer o stop destas ordens de limite que estão aqui, ok? E assim que o mercado reagiu, estava à espera de mais confirmações no order flow, até porque o meu order flow esteve a mostrar participação de compradores aqui, forte participação de compradores. Deixa eu mostrar aqui no meu footprint. Portanto, é nesta zona aqui, alright? Caímos aqui com menos 115 de delta. Tivemos aqui forte participação de compradores, menos 236. E saímos do menos 236 para positivo 296, ok? Que demonstra que realmente ali existe também compradores, ok? E no final das contas, os compradores passaram a vencer neste mercado, right? E portanto, a minha operação de venda, de compra, eu efetuei, penso que aqui neste footprint, right? Foi uma operação um bocadinho, digamos, prematuro, right? Foi uma entrada ideal, mas não uma entrada segura, ok? Porque a entrada segura seria aqui, neste nível, mais ou menos aqui neste nível, ok? Porquê? Porque nós, como vocês podem reparar aqui no preço, este preço aqui, assim que o mercado caiu, o footprint, o mercado teve a respeitar este preço, ok? Respeitou aqui neste footprint, respeitou aqui neste footprint. Nenhum desses dois footprints foi capaz de fechar acima deste preço aqui, ok? E a entrada mais segura seria quando esse footprint fechasse acima deste preço. Aí é que seria a entrada segura, pelo menos neste footprint a seguir, para buy, ok? E a minha entrada foi um bocadinho mais cedo, porque pronto, já tinha um bocadinho de experiência e também tive confiança em entrar aqui nesta trade, ok? Eu faço um vídeo sem áudio de 1h30 que está na playlist do canal de vídeos longos. Se quiserem, vão lá dar uma olhada. Eu vou meter aqui o link do vídeo e espero que vocês consigam ver como é que foi o desenvolvimento do preço aqui, do footprint, e como é que eu fiz as minhas entradas. E este também estava a confluir aqui com o meu gráfico de VWAP, right? Tivemos aqui o VWAP, confluir aqui com esta zona de VWAP, que aumentou aqui a minha confiança também nessa operação.
E é lógico, a entrada ideal seria aqui, não é? Mas o preço não chegou lá. A zona ideal seria aqui, mas o preço não chegou lá. Mas entretanto também tive aqui o VWAP semanal ao meu favor, então isso deu-me mais confiança. Mesmo que não fosse aqui, eu sabia que tinha o VWAP aqui embaixo e o meu stop loss aqui por baixo desse swing low. E portanto, aqui no delta acumulativo, como vocês podem ver, o delta esteve a crescer, alright? E isso confirmou-me aqui também confiança para entrar nesta trade, ok? E então temos aqui o order flow, temos o delta acumulativo a crescer, como eu já mostrei no meu footprint. Okay, tivemos aqui, passamos de menos 236 para 296, depois passamos para apenas menos 131, mas com um footprint positivo, ok? E um delta positivo, e isto aumenta ainda mais a minha confiança de permanecer nesta operação. Então foi assim que tivemos então este movimento de buy de hoje, ok? Tivemos então esse movimento de buy. Deixa eu ver aqui Trading View. Ok, vou mostrar aqui o meu MetaTrader. Como tive esta operação. Ok, foi aqui que eu tive esta operação. Ok, minha entrada aqui. Right. E as minhas saídas foram aqui, nesta zona. Ok. Ontem, como eu disse, eu entrei aqui numa operação de sell. Depois desisti. E eu efetuei aqui uma operação de buy. Ok, as minhas saídas foram aqui neste top. Ok. Alright. Então tivemos aqui um buy, um sell, um buy, aliás dois buys, foram duas posições de buy e aqui foi uma posição de buy, right? Voltando aqui no TradingView, explicar aqui mais ou menos a mecânica de price action. Então tivemos aqui este liquidity sweep, ok? Tiramos aqui liquidez. O preço reagiu, rejeitou uma vez, rejeitou duas vezes, rejeitou a terceira vez e foi ali que eu entrei. O ideal seria entrar quando o mercado quebrasse essa estrutura aqui, ok? Break of structure. E assim que o mercado quebrou essa estrutura, eu quis entrar, mas já estava satisfeito com a minha posição aqui. Então deixei assim, senão só ia expor a minha conta. Para mais riscos, então não quis entrar, efetuar uma segunda entrada aqui, mas se perdeste aqui entradas ao longo desta pequena consolidação, a entrada ideal seria quando essa estrutura foi quebrada com o corpo desta vela aqui, então esta vela grande, e no pullback podiam efetuar a compra e tirar os take profits aqui nestes altos, ok? Portanto, este aqui foi o price section. E também posso mostrar aqui alguma coisa no TPO, mas não tem grande coisa interessante. Mas vou mostrar aqui no meu TPO mais ou menos. Pronto, tivemos aqui então dia 27 o mercado a fechar alto, ok? O dia a fechar alto, right? E no dia seguinte o mercado também fechou alto e esperava continuidade no dia de hoje, ok? Portanto, o mercado estava bullish e esperava a continuidade, portanto, efetuei uma compra hoje. E, como vocês sabem, o Euro-USD tem fortes confluência com Gold, ok? Tem fortes correlações com Gold. E eu, não sei por que raio, tentei efetuar uma operação de venda em Gold, mas depois desisti dessa operação. E eu também vou fazer um vídeo a explicar esta operação de Gold, ok? E portanto, pessoal, a princípio é tudo que eu tinha para vos mostrar hoje, para além de explicar aqui alguma coisa no meu naked chart. Portanto, eu tenho aqui a volatilidade. Portanto, pessoal, quando vocês querem entrar numa operação, vocês têm que saber a volatilidade e o volume daquele mercado, ok? E esta volatilidade e volume deste mercado em específico que vocês operam, vocês devem operar na seção correta para aquele mercado, ok? Por exemplo, o euro, ok? Quando é que podemos operar o euro? Na seção de Londres, na abertura da seção de Londres, na seção de Nova York, ok? São as sessões em que há mais volatilidade e mais volume, ok? E eu tenho aqui o meu ATR, que é Average True Range,
que me dá essa indicação de volatilidade, ok? Portanto, pessoal, é isso, ok? Fechamos a semana em alta. Nesta trade fui capaz de fazer cerca de 25% em EURUSD, como vem aqui no meu checklist. Fiz aqui 25% nesta operação, ok? E então ficam aqui com mais um vídeo e até a próxima.